Olá, eu sou a Bruna Rollerbach da Entre Fios e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse ponto em rede, ou o Net Stitch. Quero aproveitar para convidá-los a conhecer a minha página no Instagram e a se inscrever no meu canal. Se gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e marcar o sininho para serem avisados sempre que houver novidades aqui no canal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse ponto. Olha como ele é bonitinho, né? Ele lembra um pouco, né, gente, aquelas cadeiras de palhinha de antigamente. Esse ponto é um ponto muito versátil e ele é um ponto simples de se fazer. A gente pode usar esse ponto para diversas coisas, né? Pode ser um casaco para meia estação, a gente pode fazer para verão, né, usando uma linha de algodão ou coisa desse tipo, roupa de praia. A gente pode fazer conjuntinho, enfim, ele é muito bacana. E você pode usar para almofada, pode usar, gente, para diversas coisas, ele sempre vai ficar muito bacana. Ele é um ponto que é formado por 4 carreiras, então, com 4 carreiras eu consigo montar isso daqui e depois é uma repetição, né? Eu sempre vou repetindo essas 4 carreiras. Para a simetria do trabalho, os pontos dele tem que ser múltiplo de 3 mais 1 e mais os pontos de início e término, né, da nossa peça, tá bom? Então vamos lá, vamos montar aqui na agulha os pontos e tecer uma amostra juntos para vocês verem como que a gente faz esse ponto. Eu vou colocar 18 pontos na agulha para fazer a nossa amostra. O meu primeiro ponto, pessoal, eu vou tirar tecendo em meia, tá? E aí, agora sim, a gente vai iniciar como os pontos do nosso trabalho. Depois, eu vou fazer uma laçada, vou passar um ponto sem tecer da minha agulha esquerda para a direita em meia e teço 2 meias, ó, 1, 2. O ponto que eu passei para a agulha da direita sem tecer, eu vou passar por cima dos 2 pontos que eu teci em meia, tá? Ó, formando aqui essa alcinha, ok? E aí eu vou continuar fazendo o quê? Repetindo o processo. Tá? E aí eu faço uma laçada, passo um ponto da esquerda para a direita sem tecer em meia, teço 2 meias e passo o ponto sem tecer por cima das 2 meias e faço tudo novamente. Uma laçada, passo o ponto sem tecer da esquerda para a direita, teço 2 meias e passo o meu ponto por cima das 2 meias, tá? Mais uma vez, uma laçada, um ponto sem tecer, 2 meias e passo o ponto sem tecer por cima das 2 meias. Uma laçada, um ponto sem tecer, 2 meias e passo o ponto sem tecer por cima das 2 meias. Meu último ponto, teço em meia. Tá? E assim nós fizemos a nossa primeira carreira. Vamos agora para a minha segunda carreira. Então, a minha segunda carreira, que é o avesso do meu trabalho, eu vou tirar o primeiro ponto sem tecer para fazer a minha borda e todos os outros pontos, pessoal, eu vou tecer em tricô, tá?
Então, vamos lá. Um tricô, 2, e aí nós vamos chegar na laçada. A laçada, para eu tecer, para fazer o furinho, eu não pego pela frente, eu pego por trás, ok? Então, eu vou fazer em tricô pela alça de trás da minha laçada, porque esse fio tem que ficar aqui, ó, bem grandinho, tá vendo? Para fazer depois o meu furinho. E continuo tecendo em tricô, ó, os 2 pontos, vou chegar na minha laçada, teço sempre pela alça de trás, que é a alça maior, em tricô, tá? E faço os outros 2 pontos e chego novamente na minha laçada, alça de trás, no tricô. Vou fazer o resto da carreira desse jeito. E o último ponto em meia, ok? Então, essa foi a minha segunda carreira. Observem, ó, que já começou aqui, onde estavam as minhas laçadas, a apresentar o furinho, tá vendo, ó, da minha redinha, tá bom? Agora nós vamos para a terceira carreira. Ela é um pouquinho diferente da primeira, mas os pontos são os mesmos. Então, vou passar o meu primeiro ponto sem tecer. E aí, eu vou começar, porque agora eu quero fazer os furinhos intercalando com o que está aqui. Então, o meu primeiro ponto, pessoal, ele vai ser uma meia sem tecer, tá? Ó, uma meia sem tecer. Depois, eu vou fazer 2 meias. 1, 2. O ponto sem tecer, eu vou passar por cima das 2 meias. E aí, eu vou fazer uma laçada. E depois, eu dou continuidade no trabalho. Um ponto sem tecer, 2 meias, passo sem tecer por cima, uma laçada, um ponto sem tecer, 2 meias, passo por cima e faço uma laçada e começo com um ponto sem tecer, 2 meias, passo o ponto sem tecer por cima, uma laçada, um ponto sem tecer, 2 meias, passo o ponto sem tecer por cima e faço aqui uma laçada e vou tecer os 2 pontos em meia. Então, essa é a carreira de número 3, tá? Observem que os pontos foram feitos do mesmo jeito que a primeira, porém, eu inverti aqui as posições de onde ficavam a minha laçada, porque eu quero intercalar os furinhos. O meu avesso, eu vou tecer a 4ª carreira exatamente como a segunda. Então, eu vou tirar o meu primeiro ponto sem tecer e vou fazer tudo em tricô. Lembrando que a laçada eu pego pela alça de trás, que é a alça maior, tá? Mas teço em tricô, ó. Então, a laçada pela alça de trás, tecendo em tricô pela alça de trás, pela alça de trás. E o último ponto em meio. Olha, gente, como tá ficando, tá vendo? Vamos fazer mais uma volta de todo esse trabalho para a gente aumentar aqui e vocês conseguirem pegar melhor esse ponto. Então, vamos lá. Voltamos para a primeira carreira. Como eu falei,
a gente vai repetindo essas 4 carreiras para formar o ponto. Então, tiro o primeiro ponto sem tecer e vou repetir o que fiz na minha primeira carreira. Teço uma meia, faço uma laçada, tiro um ponto sem tecer e teço 2 meias. Pego o ponto sem tecer e passo por cima das 2 meias e repito novamente o processo. E o último ponto em meia. Então, repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz na minha primeira carreira. No meu avesso, como todos os avessos, eu teço em tricô. Então, o primeiro ponto, tiro da agulha sem tecer e vou fazer tudo aqui em tricô. Com a atenção de que a minha laçada eu faço o tricô pela alça maior, pela alça de trás, tá? E o último ponto em meia. Ó, como vai formando a nossa redinha. Bonitinho demais, gente. A terceira carreira vai ser mais ou menos igual à primeira, porém numa ordem um pouco diferente. Vou tirar o primeiro ponto sem tecer e eu começo pelo o quê? Passando o ponto, escorregando o ponto da agulha esquerda para a direita sem tecer. Faço 2 meias, passo o ponto sem tecer por cima e aí sim faço a laçada. Escorrego o ponto, teço 2 meias, passo o ponto sem tecer por cima. Uma laçada. Escorrego, 2 meias, passo o ponto sem tecer por cima. Uma laçada. Nessa carreira, depois que eu termino aqui, fica 2 pontos que eu teço em meia. O meu avesso, mais uma vez, teço em tricô, né? Tirando os pontos, o primeiro e o último, que eu faço em meia. Então, escorrego sem tecer e o resto eu vou tecendo em tricô. Sempre com a atenção de que a minha laçada eu pego pela alça de trás. E assim, nós conseguimos fazer aí, ó, uma amostrinha do nosso ponto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e de ativar aí o sininho para receberem as novidades do canal. Até mais, pessoal!